Olá! Neste vídeo, exploraremos um episódio intrigante na história do mormonismo, a visita do professor Harry Caswell a Joseph Smith em 1842 e o famoso teste do saltério grego. Caswell era um clérigo episcopal cético nos poderes de tradução de Joseph Smith. Ele desafiou o profeta Mormon com um antigo manuscrito grego para testar suas alegações de tradução. Vamos analisar os detalhes desse encontro, os relatos históricos e as controvérsias que surgiram em torno desse evento. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. O professor Harry Caswell era um clérigo, professor de inglês e autor de livros como O Profeta do século XIX e Cidade dos Mormons. Foi reverendo episcopal e cético em relação ao profeta Joseph Smith. Em 1842, ele visitou Nauvoo, Illinois, e soube da alegação de Joseph Smith de ser capaz de traduzir documentos antigos. Caswell encontrou-se com Smith e mostrou-lhe um saltério grego para examinar, na tentativa de enganá-lo e expô-lo como uma fraude, em abril de 1842. Um saltério grego é um livro litúrgico usado para culto público, contendo o livro dos Salmos da Bíblia. O saltério que o professor Caswell mostrou a Joseph Smith era muito antigo e escrito em grego medieval. De acordo com um registro no diário de Joseph Smith, em 23 de dezembro de 1835, Joseph estudava grego há pelo menos 7 anos antes do evento com Caswell. O diário diz: dia 23, quarta-feira, de manhã em casa, estudando a língua grega. Vale notar que Joseph estava estudando o grego contemporâneo e não o grego medieval. O grego medieval ou bizantino possuía uma forma de escrita mais ornamentada e complexa do que o grego contemporâneo estudado por Joseph. Essa informação pode ser importante no decorrer do vídeo. Os registros da veracidade do evento podem ser encontrados em diversos jornais da época, como o Churchman. Na matéria do jornal, a visita do reverendo a Nauvoo é citada da seguinte forma: Mormonismo em todas as eras. Na parte em azul diz: a propósito do mormonismo, podemos afirmar que vimos um cavalheiro altamente inteligente, 1 ou 2 dias atrás, que tinha acabado de chegar de Nauvoo, onde viu e conversou com Smith e muitos dos Mormons. Nosso amigo calcula seu número em cerca de 70 mil, eles dizem 100 mil. Diz que eles são governados por um despotismo militar, que todas as ordens do chefe são obedecidas como palavras de inspiração, e que o número de seus seguidores está constantemente aumentando, especialmente pela imigração da Inglaterra. Seu templo é de dimensões magníficas, sua prensa em operação constante, seus militares regularmente treinados e seus pregadores ativos, com um método em sua loucura. Nosso amigo nos mostrou uma ordem impressa ou revelação do profeta, que era uma espécie de hieróglifo, com uma breve explicação e aplicação anexada. Como um exemplo de sua paixão, ele nos contou que mostrou a Smith um saltério grego, que o declarou um valioso manuscrito egípcio. Mas, embora o assunto tenha sido explicado a muitos dos Mormons, foi impossível abalar sua confiança na inspiração do profeta. Smith é chamado por muitos de Maomé do Ocidente, e o professor Jackson inclina-se à opinião de que ele e Higdon, que é o mestre Patife, estão se preparando sistematicamente para uma invasão do Missouri, para corrigir suas alegadas queixas. Nessa matéria, Sidney Higdon é chamado de mestre Patife, porque Higdon orientava Joseph em diversas questões dentro da igreja, como a criação dos sacerdócios de Melquisedeque e Arônico e outras ideias restauracionistas. Também é citado no artigo a visita do professor Caswell, que mostrou o saltério grego a Joseph Smith. De acordo com o jornal, após Caswell encontrar-se com Joseph e perceber que ele era uma fraude, o professor explicou o evento aos fiéis seguidores de Joseph. Porém, foi impossível abalar a confiança dos fiéis seguidores em Joseph Smith. Além do Churchman, outros jornais replicaram a reportagem do evento entre Caswell e Joseph, como o Christian Mirror, conforme visto na imagem de 14 de julho de 1842. Outro jornal, o Caledonian Mercury, também registrou o evento. Aqui temos a imagem da reportagem replicada do Churchman. Então, o assunto estava publicado em pelo menos 5 jornais na época. Uma carta escrita por um presidente de missão em Liverpool, na Inglaterra, chamado Reuben Hadlock, a Willard Richards, também registra algo sobre o evento ocorrido da seguinte forma: uma obra publicada recentemente pelo Sr. Caswell, que você se lembra, estava em Nauvoo com um antigo livro manuscrito. Eu darei uma citação ou 2 citações deste livro. O jornal Warsaw Signal também fez uma publicação do evento, dando um registro mais detalhado do que aconteceu. O título da matéria diz: O Profeta Mormon e o Saltério Grego. Ouvimos recentemente uma história que, embora possa nos fazer lamentar a depravação da natureza humana, serve para mostrar, entre muitos fatos semelhantes, os artifícios baixos e astúcias aos quais o profeta Mormon recorrerá
a fim de impor-se à credulidade de seus seguidores. A história é assim e pode ser substanciada por testemunhas respeitáveis. Algum tempo depois, o professor Caswell, filiado ao Kemper College, perto de St. Louis, um clérigo episcopal de reputação, estando prestes a deixar este país para a Inglaterra, fez uma visita a Smith e aos Santos, para que ele pudesse representar melhor a impostura ao povo britânico. Aconteceu que o professor tinha em sua posse um saltério grego de grande idade, um que estava na família há várias centenas de anos. Este livro, como uma relíquia da antiguidade, era uma curiosidade para qualquer um, mas para alguns dos santos que por acaso o viram, era uma maravilha e um assombro. Supondo que sua origem fosse tão antiga, pelo menos quanto a múmia egípcia do profeta, e não sabendo que o professor o havia desenterrado das entranhas da mesma colina sagrada no oeste de Nova York, de onde surgiu o Sagrado Livro de Mórmon, eles o importunaram para permitir que o irmão Joseph tivesse a oportunidade de traduzi-lo. O professor relutantemente concordou com a proposta e, acompanhado por vários irmãos ansiosos, dirigiu-se à residência do profeta. O livro notável foi-lhe entregue. Joy pegou-o, examinou suas folhas velhas e gastas e virou suas páginas mofadas. A expectativa estava agora na ponta dos pés. Os irmãos olharam uns para os outros, para o livro e depois para o profeta. Foi uma cena muito interessante. Presentemente, o espírito da profecia começou a surgir dentro dele, e ele abriu a boca e falou. Aquele poder maravilhoso, que o capacita a ver tão longe através de uma pedra de moinho quanto Moisés ou Elias de antigamente. Já tinha num piscar de olhos, tornado aqueles caracteres ásperos e grosseiros tão claros para ele quanto o nariz no rosto do professor. Este livro, disse ele, eu declaro ser um dicionário de hieróglifos egípcios antigos. Os irmãos presentes ficaram muito surpresos com a exibição do poder de seu profeta de revelar coisas ocultas. Depois que sua exaltação diminuiu um pouco, o professor friamente disse a eles que seu profeta era um impostor vil e que o livro diante deles era apenas um simples saltério grego. Joy saiu. Tal é a maneira como este canalha arrogante impõe-se aos seus seguidores. E tal é a maneira como a sua canalharia é por vezes exposta. No entanto, é estranho que as pessoas continuem a acreditar nele. O professor Caswell, desde sua estadia na Inglaterra, publicou uma obra intitulada 3 Dias em Nauvoo, na qual esta rica cena é representada em uma gravura. Essa imagem reproduzida trata-se de um litógrafo representando a cena descrita pelo professor Caswell, com o homem sentado, curvado, com um livro na mão, sendo Joseph, que identificou o saltério grego como um dicionário de hieróglifos egípcios. Vimos que a imprensa fez ampla divulgação sobre o evento em jornais da época. Mesmo diante das informações que circulavam contra o profeta, ele não se posicionou sobre o assunto e preferiu ficar em silêncio. Possivelmente porque, de acordo com a matéria do jornal, havia testemunhas respeitáveis que viram a cena. No entanto, temos alguns registros da igreja se posicionando. O periódico da igreja, Times and Seasons, fez a seguinte consideração sobre o evento. Alguns se lembrarão de que um Sr. Caswell, professando ser um ministro episcopal, veio a esta cidade há cerca de 12 ou 18 meses. Ele tinha consigo um manuscrito antigo e dizia não saber o conteúdo. Ele veio a Joseph Smith com o propósito de traduzi-lo. O Sr. Smith teve uma breve conversa com ele e o tratou com civilidade, mas como o cavalheiro parecia ter muito medo de seu documento, ele se recusou a ter qualquer coisa a ver com ele. Aqui já vemos algumas informações desencontradas, pois não faz sentido o professor Caswell ter tido medo de apresentar o documento se o seu propósito era exatamente dar o documento para Joseph analisar. Enfim, sem sentido essa consideração, mas continuando diz. O reverendo cavalheiro publicou posteriormente um livro informando aos habitantes da terra que ele tinha estado em Nauvoo, conversado com o profeta, falado com os Mormons e ouvido um Sr. Kilburn, um personagem muito conhecido em nossa vizinhança, e que, de acordo com o relato do Sr. Caswell, tinha sido roubado de mais da metade dos habitantes de Iowa, possuídos pelos Mormons. Relatar muitas histórias maravilhosas. Depois de contar todos os contos que tinha ouvido, passou a inventar outros, em ordem episcopal regular, e publicou seu lote deformado para o mundo como uma história do mormonismo. Assim, como recompensa por publicar difamações e falsidades já inventadas e adicionar uma edição muito esplêndida de sua autoria, ele provou ser digno de ser exaltado à honra de portar as vestes sacerdotais e de ser elevado ao altíssimo e digno cargo de cura na igreja inglesa. Ele realmente ganhou louros imperecíveis e, continuando a fazer o bem e auxiliando alguns dos canalhas reverendos que a igreja da Inglaterra empregou para abusar dos mormons, ele talvez possa ganhar mais honrarias. O seguinte, nós recortamos do Chicago Democrat. O reverendo Sr. Caswell, autor da história dos Mormons, da Igreja Episcopal Americana, foi admitido aos privilégios da Igreja Inglesa, sob as disposições de um ato especial do parlamento.
ele também foi nomeado para uma curadoria. A publicação da igreja foi muito fraca em defesa de Joseph, tentando rebaixar a reputação e a credibilidade do reverendo para descredibilizar a sua narrativa. Na prática, isso contrariava o que os jornais estavam falando, que apresentavam o reverendo como uma pessoa respeitada na sociedade, bem educada e articulada, sem necessidade de sofrer qualquer tipo de inferioridade intelectual em relação aos mormons. Outro ponto que a igreja acusava era de que o reverendo publicou difamações e falsidades. No entanto, a igreja evitou narrar o acontecimento segundo a visão do profeta e dos presentes do lado mórmon sobre o que de fato aconteceu, algo que vimos com mais detalhes fornecidos pelo professor. Isso pode ter sido evitado pela igreja, precisamente porque havia testemunhas do que aconteceu, o que poderia gerar mais complicações se a igreja apresentasse uma versão diferente da presenciada pela maioria dos presentes. Vale ressaltar que os editores desta edição do Times and Seasons foram John Taylor e Wilford Woodruff. John Taylor é bem conhecido por suas desonestas negações publicadas sobre o casamento plural, 3 vezes em 1844 como editor do Times and Seasons e novamente em um panfleto de 1850 sobre um debate público que teve na França, chamado de 3 noites entre os reverendos C.W. Cleave, James Robertson, Philip Carter e o elder John Taylor. Esse debate foi publicado em forma de panfleto em Liverpool em 1850. John Taylor foi questionado sobre o evento do saltério grego nesse debate. Mas antes de examinar a defesa de Taylor sobre o saltério grego, vamos avaliar quão confiável foi sua defesa nesse evento. Em um trecho do debate, Taylor disse o seguinte: um homem que conta uma mentira para ferir um povo inocente contará 500, se necessário, para o mesmo objetivo. E o mais deplorável dessa afirmação de John Taylor é que logo em seguida ele conta uma mentira sobre a prática da poligamia, dizendo no trecho, em vermelho, na parte de baixo, o seguinte: somos acusados aqui de poligamia e de ações das mais indelicadas, obscenas e repugnantes, tal que ninguém, a não ser um coração corrupto e depravado, poderia ter provado. Essas coisas são muito ultrajantes para admitir a crença. Portanto, deixando as irmãs do véu branco, do véu negro e de todos os outros véus com aqueles senhores para disporem, juntamente com seus autores, como acharem melhor. Contentar-me-ei lendo nossas visões sobre castidade e casamento, de uma obra publicada por nós, contendo alguns dos artigos de nossa fé, em Doutrina e Convênios, página 330. Então, quando John Taylor declara na Europa que a igreja não era polígama e diz que quem pratica isso é corrupto e depravado, ele estava falando exatamente do que ele era, corrupto por corromper a verdade. Ele usou Doutrina e Convênios, seção 101, que na época servia de fachada para a igreja dizer que não vivia a poligamia e fazer a obra missionária na Europa. John Taylor já tinha tomado sua primeira esposa plural em dezembro de 1843, e, na época dessa declaração, ele tinha pelo menos 6 esposas nos Estados Unidos. A seção 101 de Doutrina e Convênios servia de motivação e fachada para muitos da Europa se batizarem acreditando que a igreja vivia princípios cristãos tradicionais da época. O versículo 4 da seção 101 de Doutrina e Convênios dizia em um trecho: na medida em que esta igreja de Cristo foi reprovada pelo crime de fornicação e poligamia, declaramos que acreditamos que um homem deve ter uma esposa e uma mulher, mas o marido, exceto em caso de morte, quando qualquer um deles tem a liberdade de se casar novamente. Então, as próprias escrituras Sud da época quebravam o mandamento de Deus de não prestar falso testemunho. Mais adiante, na entrevista, John Taylor fala o seguinte sobre o caso do saltério grego, em que foi questionado pelos reverendos no debate. Ele diz: sobre o Sr. Caswell, eu estava em Nauvoo durante o período de sua visita. Ele veio com o propósito de procurar o mal. Ele era um homem perverso e associado a réprobos, mafiosos e assassinos. É verdade, suponho, que ele era um cavalheiro reverendo, mas não tem sido incomum entre nós testemunhar associações deste tipo, nem que cavalheiros reverendos, assim chamados, sejam encontrados liderando multidões a atos de pilhagem e morte. Eu vi o Sr. Caswell na gráfica em Nauvoo. Ele tinha consigo um manuscrito antigo e professou estar ansioso para saber o que era. Eu olhei para ele e disse que acreditava que era um manuscrito grego. Em seu livro, ele afirma que era um saltério grego, mas que nenhum dos mormons lhe disse o que era. Nisto, há uma falsidade, pois eu lhe disse. No entanto, estes são os homens e os livros dos quais devemos obter nossas evidências. Enquanto no Times and Seasons, Taylor deixou uma negação vaga, já que a imprensa local conhecia bem os fatos, na França, Taylor fez uma negação mais direta. Vemos na defesa de Taylor sobre o saltério grego mais uma vez uma tática empregada pelos aliados de Joseph para destruir a reputação do acusador e reduzir sua autoridade. No entanto, não há nada no currículo do reverendo que desabone sua reputação. Ele posteriormente, ao evento do saltério grego, serviu como vigário de Filgedin, na Inglaterra.
fez missão na África e faleceu em 1869, após seu retorno da missão. Taylor também disse que havia informado que acreditava que o manuscrito era grego, como vimos no início do vídeo. Joseph estava estudando o grego, porém era o grego contemporâneo e não o grego medieval encontrado no saltério. Portanto, é bem possível que Joseph e John Taylor tenham realmente identificado o grego no documento, mas em outras partes que o grego não se assemelhava ao grego contemporâneo, Joseph tenha dito que, na realidade, se tratava de egípcio. O que Taylor relatou sobre ter reconhecido o grego no saltério é algo também que o próprio reverendo Caswell havia reconhecido em sua declaração em seu livro no seguinte trecho: ao entrar na casa, cadeiras foram providenciadas para o profeta e para mim, enquanto a multidão curiosa e boquiaberta permaneceu de pé. Entreguei o livro ao profeta e implorei que ele explicasse seu conteúdo. Ele me perguntou se eu tinha alguma ideia de seu significado. Respondi que acreditava que fosse um saltério grego, mas que gostaria de ouvir sua opinião. Não, disse ele, não é grego de forma alguma, exceto, talvez, algumas palavras. O que não é grego é egípcio, e o que não é egípcio é grego. Este livro é muito valioso. É um dicionário de hieróglifos egípcios. Apontando para as letras maiúsculas no início de cada verso, ele disse: essas figuras são hieróglifos egípcios, e as que se seguem são a interpretação dos hieróglifos, escritos no egípcio reformado. Esses caracteres são como as letras que foram gravadas nas placas de ouro. Com isso, os mormons ao redor começaram a me parabenizar pelas informações que eu estava recebendo. Pronto, disseram. Nós lhe dissemos. Então, lhe dissemos que nosso profeta lhe daria satisfação. Ninguém, exceto o nosso profeta, pode explicar esses mistérios. Mais adiante, em seu livro, quando Caswell já identificou a tentativa de enganar do profeta, ele disse às testemunhas: seu profeta se comprometeu hoje, e eu farei o fato conhecido pelo mundo. Você acreditaria em um homem que se autodenomina profeta e que diria que preto é branco? Não, eles responderam. Você acreditaria nele se ele dissesse que inglês é francês? Certamente que não. Mas você ouviu seu profeta declarar que este meu livro é um dicionário de hieróglifos egípcios, escritos em caracteres semelhantes aos do livro de Mórmon original. Eu o conheço de forma mais positiva como os Salmos de Davi, escritos em grego antigo. Agora, o que devo pensar de seu profeta? Eles pareceram confusos por um tempo, mas finalmente o médico Mormon disse. Esse médico Mormon era Willard Richards, que era um médico. Willard Richards fez a seguinte declaração então: às vezes, o Sr. Smith fala como um profeta e às vezes como um mero homem. Se ele deu uma opinião errada a respeito do livro, ele falou como um mero homem. Eu disse, se ele falou como um profeta ou como um mero homem, ele se comprometeu, pois ele disse algo que não é verdade. Se ele falou como um profeta, então ele é um falso profeta. Se ele falou como um mero homem, ele não é confiável, pois falou de forma positiva e como um oráculo sobre algo que não sabia nada. A forma apontada pelo reverendo Caswell traz mais luz ao que já se desconfiava, que, de fato, Joseph teria reconhecido partes de grego no saltério, pois já tinha familiaridade com o grego pelos seus estudos em 1835. É bem provável que os caracteres do grego medieval, desconhecidos por Joseph, tenham sido interpretados por ele como egípcios e um dicionário de hieróglifos egípcios, como afirmado por Caswell. Além disso, a resposta tão comum no mundo mórmon para justificar os erros de seus profetas, como o falar como um homem, dito por Willard Richards, dá à história de Caswell um ar definitivo de credibilidade, já que dificilmente ele conhecia esse bordão empregado entre os aliados do profeta, e que futuramente se estenderia como fundamento para justificar o erro de outros profetas na igreja. Apesar das tentativas de negações do evento, uma testemunha em 1895, de nome WJM, afirmou ter visto o manuscrito grego de Harry Caswell e a afirmação de Smith de que era um manuscrito egípcio. A matéria no jornal Buffalo Evening News dizia: eu vi um antigo saltério grego iluminado, em manuscrito, que foi submetido à inspeção de Smith pelo falecido reverendo Sr. Caswell, da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, para que Smith pudesse dizer o que era. Vários oficiais mormons estavam presentes na ocasião. Smith declarou que era um antigo livro egípcio, dando assim prova presuntiva de que ele não sabia nada da antiga língua egípcia e nunca a tinha visto em placas ou em qualquer outra coisa. Se o evento do saltério grego fosse o único problema de tradução que prejudicasse o profeta, então o rejeitaríamos, pois não era realmente uma tradução, mesmo que Joseph estivesse errado quanto à identificação do documento. Entretanto, dados os problemas de tradução mais substanciais identificados pelos críticos no livro de Abraão, nas placas de Kinderhook e na tradução da Bíblia de Joseph Smith, o incidente do saltério grego também precisa ser examinado para procurar qualquer evidência de que Joseph foi realmente um vidente e tradutor preciso. Verificou-se que o poder de evidência de Joseph em perceber que estava sendo testado falhou.
Se Joseph realmente traduziu o livro de Mórmon de caracteres egípcios reformados, e se ele realmente traduziu o livro de Abraão de papiros egípcios, então ele saberia o que são caracteres egípcios e o que eles significavam. Alguns defensores da fé disseram que alguns caracteres gregos são semelhantes em aparência a alguns hieróglifos egípcios. Isso pode ser verdade, embora eu não tenha me aprofundado nessa questão. No entanto, como Joseph traduziu 2 livros inteiros, mais de 500 páginas, de caracteres egípcios reformados e egípcios antigos, ele saberia que os escritos gregos não eram um dicionário de hieróglifos egípcios antigos. Sua falha em reconhecer isso lança dúvidas sobre sua capacidade de traduzir caracteres egípcios antigos ou egípcios reformados. Embora o incidente do saltério grego seja o esforço de tradução com a menor quantidade de significância, ele prejudica ainda mais as alegações de Joseph de ser um verdadeiro vidente. É difícil para muitos de nós, que analisamos os relatos de todos os escritos antigos que Joseph alegou ter traduzido, aceitar o fato de que todas as traduções de Joseph, que podem ser provadas como precisas, foram todas provadas como incorretas. Se nada mais, foi outra oportunidade para Joseph provar que era um vidente, mas ele não o fez. Há uma diferença entre um incidente isolado e um padrão. O saltério grego, o livro de Abraão, as placas de Kinderhook, o manuscrito de Anton e, alguns diriam, o livro de Mórmon, como as evidências de DNA, anacronismos, falta de evidências arqueológicas, antropológicas, culturais, linguísticas e metalúrgicas para apoiar as alegações, revelam um padrão perturbador nos métodos de Joseph Smith e talvez em seu caráter. O testemunho de sua mãe sobre sua capacidade de inventar histórias espontaneamente sobre antigos habitantes das Américas e a história que ele contou sobre Zelf, o lamanita branco, enquanto estava na marcha do acampamento de Sião para Missouri, são consistentes com esse padrão. Para aqueles que não conhecem a história de Zelf, pretendo em breve fazer um vídeo explicativo desse evento. Todavia, Joseph parecia incapaz de resistir à oportunidade de aparecer como um especialista, estivesse qualificado para oferecer análise especializada ou não. Esse padrão de engano também pode ser visto em sua tendência a usar prevaricação para encobrir suas atividades polígamas. Isso levanta sérias questões para aqueles que são justos e objetivos sobre a credibilidade e a integridade de Joseph Smith. Após o anúncio da morte do profeta Joseph Smith, o professor Caswell fez a seguinte nota: morte do profeta Mórmon. Meu caro senhor, como vários relatos foram publicados a respeito da morte do profeta Mórmon, envio-lhe o seguinte, no qual você pode confiar como autêntico. Foi extraído de uma carta escrita por um cavalheiro que morava perto de Nauvoo, que me ofereceu sua gentil hospitalidade enquanto eu estava coletando no local, em 1842, materiais para a história do mormonismo. Há algo extremamente terrível no término da carreira terrena do ousado impostor, e podemos imaginar sua agonia quando, ao entrar na eternidade, ele proferiu sua última exclamação: ó Deus, na tenra idade de 39 anos, após uma carreira sem precedentes na vilania, ele encontrou uma terrível retribuição. Ele lavrou a maldade e colheu iniquidade. Seus anos foram encurtados, ele pereceu e chegou a um fim terrível. Permaneço, meu caro senhor, sinceramente, seu Harry Caswell, cura de Fugilding. Independente do que tenha acontecido, o poder de evidência de Joseph, mais uma vez, falhou. Nos vemos no próximo vídeo.